O que aconteceu hoje no Real Madrid não foi apenas uma vitória, foi uma afirmação. Uma daquelas atuações que entram para a história e que fazem o torcedor levantar da cadeira, arrepiar e lembrar por que o futebol é tão apaixonante. Vinícius Júnior simplesmente destruiu o Villarreal. 2 gols, dribles de quebrar cinturas, intensidade o tempo todo e uma confiança que transbordava no olhar. O Real venceu por 3-1 e manteve a liderança de La Liga, mas o que mais repercutiu não foi o placar. Foi o show do camisa 7. Foi o brilho de um jogador que voltou a ser o protagonista absoluto do maior clube do mundo. E, claro, a reação de Florentino Pérez depois da partida foi daquelas que fazem barulho. O presidente do Real Madrid, conhecido por ser frio e calculista, apareceu emocionado, orgulhoso e, ao mesmo tempo, firme. As palavras dele sobre Vinícius Júnior rodaram o mundo em poucos minutos. Mas antes da reação, é importante entender o que esse jogo representou. O Real Madrid entrou em campo pressionado por opiniões, cobranças e dúvidas. As últimas semanas tinham sido cheias de ruído, críticas à forma do time, questionamentos sobre as substituições de Xabi Alonso e comentários sobre a queda de rendimento de alguns jogadores. E quem mais vinha sendo cobrado, de forma direta e indireta, era justamente Vinícius Júnior. Muita gente dizia que ele tinha perdido o brilho, que Mbappé havia tomado o protagonismo, que o Vini não era mais o cara. Pois bem, hoje ele respondeu da melhor forma possível, jogando bola, decidindo, calando os críticos e mostrando por que é um dos jogadores mais importantes da era recente do Real Madrid. O primeiro gol veio logo no início do segundo tempo, mas a verdade é que desde o apito inicial, o Vini já estava ligado no 220. Chamava o jogo, pedia a bola, encarava os defensores e, principalmente, demonstrava algo que tinha faltado em outros jogos: alegria. O sorriso no rosto, os gestos para si, a torcida, a energia que contagiava o time inteiro. Aos 2 minutos da etapa final, Militão lançou pela direita, Mbappé desviou de cabeça e a bola sobrou para ele. Daí foi o Vinícius de sempre. Drible curto, explosão e finalização com precisão. A bola desviou e entrou. Gol! Gol de quem joga com alma. E o Bernabéu, ou melhor, o estádio adversário, tomado por madridistas, veio abaixo. Florentino, que estava na tribuna, acompanhava a cena com um olhar que misturava satisfação e alívio. Ele sabe o que Vini representa? Ele foi o responsável direto por trazer o garoto do Flamengo, ainda adolescente, por um valor que muita gente chamou de exagerado. Foi ele quem bancou o investimento, enfrentou críticas da imprensa espanhola e apostou que aquele garoto tímido, mas corajoso, se tornaria um símbolo de nova era. E agora, vendo o camisa 7 decidir de novo, era impossível esconder o orgulho. O segundo gol do brasileiro foi a consagração. Ele recebeu dentro da área, partiu para cima de Rafa Marín, sofreu o pênalti e não fugiu da responsabilidade. Pegou a bola, colocou debaixo do braço, ajeitou com calma e bateu. O goleiro até tocou nela, mas não adiantou. Gol! Segundo dele no jogo, o sorriso escancarado, o punho cerrado e o grito de quem parecia dizer: "Duvidaram de mim, né?" O Real ampliou. O torcedor vibrou e Florentino dessa vez levantou da cadeira. Poucos o viram fazer isso. O presidente do Real Madrid raramente demonstra emoções assim em público. Mas hoje ele aplaudiu? De pé. Depois da partida, as câmeras flagraram Florentino nos corredores do estádio, cercado por dirigentes e jornalistas. A primeira frase dele já mostrava o tom. Hoje, o Vinícius deixou claro que ele continua sendo nosso símbolo, nosso orgulho e o futuro desse clube. A declaração viralizou. E ele continuou: "Quando eu o trouxe do Brasil, sabia que ele seria diferente. O tempo passou, ele amadureceu. E hoje o Real Madrid tem o privilégio de contar com um jogador que não apenas vence jogos, mas representa o que somos: paixão, coragem e ambição." Foi uma fala direta, firme e que deixou evidente algo que muitos suspeitavam. Florentino não vai abrir mão de Vini por nada. E tem mais. Uma fonte próxima ao presidente contou aos jornais espanhóis que, ainda no vestiário, Florentino fez questão de parabenizar o jogador pessoalmente. Ele teria dito: "Vinícius, você é o coração desse clube. Nunca esqueça disso. Continue jogando com alegria, porque o mundo precisa ver o que você faz." E o brasileiro, segundo relatos, respondeu com humildade, mas com brilho nos olhos: "Presidente, obrigado por confiar em mim desde o início. Esse clube é a minha vida." Essa troca de palavras se espalhou por toda a imprensa de Madrid, e até os rivais tiveram que admitir: há uma conexão especial entre os dois. Mas será que essa reação de Florentino também tem um lado estratégico? Claro que sim. O presidente do Real não é homem de improvisos. Ele sabe o peso das palavras.
Ao elogiar publicamente Vinícius dessa forma, ele manda uma mensagem clara para a torcida, para o elenco e para o mercado. Ele está dizendo que o brasileiro é intocável, que pode chegar qualquer proposta de qualquer clube e o Real não vai abrir mão. E convenhamos, faz sentido. Com apenas 25 anos, Vini já tem números de ídolo, títulos de gigante e um impacto midiático que poucos jogadores no mundo conseguem igualar. Durante a coletiva pós-jogo, Xabi Alonso também foi questionado sobre a fala de Florentino, e o técnico, com um sorriso, respondeu: "Quando o presidente fala, todos ouvimos, e hoje ele disse tudo. O Vinícius foi extraordinário. Ele faz a diferença não só nos gols, mas na forma como contagia o grupo. É um jogador que eleva o nível de todos." Essa sintonia entre técnico, jogador e presidente é algo que o Real Madrid vinha buscando há tempo, e hoje parece que finalmente aconteceu. Nos bastidores, comenta-se que Florentino planeja propor uma ampliação contratual para Vinícius, com uma valorização salarial e novas cláusulas de imagem. A ideia seria reforçar o status do brasileiro como rosto principal do projeto do clube, dividindo esse protagonismo apenas com Mbappé. Isso porque o presidente quer garantir que o Real Madrid não dependa de um só astro, mas de uma dupla que simbolize eras distintas, o talento francês e a alma brasileira. Mas voltando ao jogo, é impossível não se impressionar com a postura do Vini em campo. Ele jogou como se tivesse algo a provar. Cada drible, cada arrancada, cada comemoração tinha um recado. Era como se dissesse: "Eu estou aqui e esse time é meu também." E o mais interessante é como o elenco respondeu. Mbappé, mesmo sendo o novo astro da equipe, comemorou junto, apontou para o brasileiro e fez questão de deixar claro que reconhece o protagonismo dele. Essa química entre os dois é algo que Florentino vinha sonhando há anos, desde antes da contratação do francês, aliás. O plano era exatamente esse: unir o talento explosivo de Vini com a frieza e o instinto de Mbappé. E, finalmente, parece estar dando certo. A vitória por 3-1 consolidou o Real na liderança com 21 pontos e aumentou a pressão sobre o Barcelona e o Atlético. Mas mais do que isso, serviu para restabelecer a confiança interna. O Real não apenas venceu, ele convenceu. Jogou com alegria, com intensidade, com cara de campeão. E quando isso acontece, Florentino sabe que o caminho está certo. Ele costuma dizer, em conversas reservadas, que o Real Madrid não pode jogar apenas por resultados, tem que jogar por emoção. E é exatamente isso que Vini representa. Ele é emoção pura. É a personificação do futebol que Florentino sempre quis ver no clube. Depois do jogo, o presidente ainda foi flagrado falando com repórteres espanhóis em tom mais firme. "Vocês estão vendo o que ele faz em campo. Vinícius não é apenas um jogador, ele é o novo rosto do Real Madrid. E quem não entende isso, não entende o que é esse clube." As palavras repercutiram fortemente entre os jornalistas de Madrid e o AS publicou uma manchete no fim da noite: "Florentino protege seu diamante." Já o Marca trouxe outra: "O presidente fala e o mundo escuta, Vinícius é intocável." Então é isso, galera. Deixa sua opinião aí nos comentários que eu vou fixar a melhor. Valeu e que Deus te abençoe.